a história é até bem legal, porque a engenharia ambiental ela é muito multidisciplinar, né? Então, lá dentro tinha várias áreas, saneamento, resíduos sólidos, licenciamento ambiental e tinha uma disciplina de cartografia básica. E eu iniciei, fiz essa disciplina, mas não dei muita bola ali na época, nem fui muito boa aluna até, tive dificuldade. Depois eu fiz a disciplina de geoprocessamento e nessa época eu já fazia alguns trabalhos sobre inventário de arborização urbana com uma professora bióloga, professora Patrícia. Então eu vi aqueles dados que a gente fazia sempre em tabelas e a campo, e eu pensei, né, participando da disciplina de geoprocessamento, como eu poderia integrar as informações. E daí foi aí que eu procurei a professora Lígia, que era professora de geoprocessamento, para propor um TCC para ela, né, a minha ideia de TCC. Queria que ela me orientasse, porque eu admirava ela também como professora. E essa professora, ela fez o doutorado aqui com o professor Newton Imai. Então ela já conhecia o pessoal aqui, tinha feito doutorado e era professora de geoprocessamento lá. Então a gente iniciou esse trabalho de georreferenciar as árvores, né, da cidade de Londrina, não então só coletando informações da parte de espécie, altura, né, a parte ali da biologia, mas também georreferenciando, trazendo mais informação. E a professora Lígia propôs de eu vir apresentar esses resultados do TCC num evento que aconteceria em Presidente Prudente. E até então eu nunca tinha ouvido falar de Presidente Prudente, nem do curso de Engenharia ou Ciências Cartográficas, não sabia quase nada sobre. Então ela me incentivou, me ajudou a escrever o artigo, conversou com alguns alunos dela daqui, olha, estou mandando 2 alunos da graduação, se você puder dar uma força, eu vim. E foi assim que eu conheci em 2017, num evento científico, o pessoal daqui, o curso, a cidade, foi assim que eu vim parar aqui. E eu gostei muito, fiquei bem animada. O professor Imai desde o começo foi bem aberto a me receber, a iniciar um projeto novo. Então eu comecei a fazer disciplina como aluna especial, prestei o processo seletivo, não passei de primeira. Eu comecei do zero, né, estudar fotogrametria, essa parte, sensoriamento remoto, eu tinha um conhecimento bem básico. Mas eu não desisti, eu fiquei estudando mais um ano, terminei essa disciplina, fiquei estudando, fui em Londrina. Fiquei como colaboradora desse projeto de georreferenciamento da arborização da cidade, em Londrina, com essas professoras, junto com a prefeitura. E no ano seguinte eu passei e iniciei aqui minha carreira aqui mais como pesquisadora, né? Então, eu fiz o mestrado. Acabou que não deu certo o projeto e a ideia sobre arborização urbana. E daí o professor, né, o grupo, deu a ideia da gente partir para essa área da agricultura. Então eu achei promissor, achei interessante, porque ali eu ia continuar com árvores, né, era com a cultura de laranja, e então fiquei animada e foi isso. Daí eu fiz o mestrado e o doutorado aqui. Muito legal, então você acabou com o mesmo orientador que a sua professora. Sim, com o mesmo orientador da minha professora. Muito legal. No começo foi bem desafiador, o primeiro período, na época, a grade era um pouco diferente, então era obrigatório eu fazer todas as disciplinas básicas das ciências cartográficas, então geodésia, fotogrametria, cartografia, foi tudo no mesmo trimestre, então eu repensei várias vezes, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque é tudo muito diferente, né, e para o pessoal que já era da área, eles já estavam vendo aquilo pela segunda vez, mas eu precisei contar com a ajuda do pessoal da minha turma e dos professores também para dar conta de entrar um pouco assim, pelo menos para ter um conhecimento geral sobre tudo, né? Eu não sou especialista em todas as áreas das ciências cartográficas, mas eu preciso de uma base. Então foi realmente um primeiro ano bem desafiador para mergulhar nisso e até deixar um pouco para trás de algumas coisas puramente assim, da ambiental, né? Perfeito. Mas eu vejo também que por ter feito uma formação muito multidisciplinar, isso me ajudou em muitos pontos, né, principalmente no sensoriamento remoto. Então, conhecimento sobre biologia, fisiologia de plantas, célula, ajuda bastante a entender alguns fenômenos do sensoriamento remoto. Então, tentei usar essas duas coisas ao meu favor. Mestrado foi proposta, né, houve essa proposta de pesquisar um pouco mais sobre a doença do greening, ou HLB, na cultura de citros, né, de laranjas no geral. O greening, ou HLB, é uma doença que tudo indica veio da Ásia, e foi encontrado no Brasil pela primeira vez ali em 2004.
ela é causada, ela é disseminada por um inseto bem pequenininho que chama psilídeo, né? Então esse inseto, ao se alimentar de plantas infectadas por essa bactéria, né? O green é causado por bactéria. Ao se alimentar de plantas infectadas, depois se alimentar de uma planta não infectada, ela faz essa transmissão, né? Então, é uma doença bacteriana, né? São, acho que se não me engano, 3 principais as bactérias que causam, e ela é disseminada pelo inseto psilídeo. Então, ao ficar infectada pela doença, geralmente o inseto se alimenta das folhas mais novinhas, que é um tecido mais molinho ali para ele, então a brotação é uma questão também bem interessante, porque quanto mais brotos, mais tecidos ali eu tenho para o psilídeo se alimentar. E uma vez infectada, essa bactéria ela é distribuída no sistema ali vascular da planta, ela vai as raízes, o tronco, as folhas, mas ela não se espalha de maneira homogênea, o que causa uma das grandes dificuldades, que é os sintomas muito localizados. Então, depois, às vezes de semanas ou até meses, um galho vai aparecer um sintoma, que é aquela folha amarelada, com manchas amarelas, manchas que são não simétricas nos 2 lados da folha, né? Partindo ali da nervura central. Então, é uma doença também que se confunde muito as deficiências nutricionais, que também causam manchas, outros tipos de mancha amarela, né, de amarelamento das folhas. E pode acontecer também queda das folhas, queda dos frutos. Hoje em dia, essa doença do green, o HLB, ela é a doença mais destrutiva da citricultura, né? No Brasil e no mundo todo. Então, países como os Estados Unidos estão até perdendo as produções de laranja por conta dessa doença. E no Brasil, a gente já está com 44% das plantas, das laranjeiras, doentes também. Uma vez infectada, essa planta, ela não tem cura mais. Então, ela precisa ser erradicada e queimada, né? E uma outra planta ser ali substituída. Então, hoje em dia, como que é feita essa detecção das plantas doentes? Com técnicos, né? Pessoas na fazenda vão caminhando ali todos os dias, procurando os sintomas dessa doença, para depois vir uma equipe erradicar essas plantas, né? Só que, claro, é um processo muito demorado, porque a gente tem milhões de pés de laranjeira só no estado de São Paulo e no Triângulo ali mineiro, que faz parte da maior região produtora atual. Então, as fazendas têm buscado até expandir para outros estados onde ainda não existe a doença, tentando fugir dela, dado a severidade e o prejuízo econômico que ela causa. Então, o objetivo é automatizar e tornar mais eficiente a detecção das plantas doentes com HLB na citricultura. Então a gente começou no meu mestrado mais com uma ideia de estudar o comportamento espectral dessa doença. Então para isso eu fiz aquisições em campo, mas usando não imagens, né, não fotos, mas um equipamento que é o espectroradiômetro, que trazia informações hiperespectrais. É um equipamento que traz informações detalhadas do comportamento, como essa planta reage à luz solar que chega nela, que tipo de informação ela reflete, né? Depois de absorver a luz ali para fazer o que ela precisa fazer da sua fisiologia, a energia do sol que ela não usa, ela joga fora, ela reflete. E esse sensor coleta essas informações, só que ele coleta para além do nosso olho humano. A partir das informações da minha pesquisa do mestrado, né, a gente percebeu ali, viu qual era o comportamento espectral dessa doença, o que diferenciava ela espectralmente de uma planta não doente, né, de uma laranjeira não doente, e a gente partiu para a câmera multiespectral, que em vez de centenas de canais, tem 14. Escolhemos uma câmera com 14 canais espectrais, que tinham aqueles canais importantes para detectar essa doença. Então, o objetivo era usar a inteligência artificial para facilitar esse processo e fazer isso de uma maneira viável, né, economicamente e também com bastante assertividade. O primeiro desafio foi realmente ter dados, né, porque a inteligência artificial ela requer bastante informação para treinar os modelos. Então, se deparando com uma lacuna mesmo, né, científica, fazendo uma pesquisa teórica também primeiro, a gente percebeu que não existiam bancos de dados sobre isso, e muito menos especificamente sobre essa doença. Então, minha primeira contribuição e primeira dificuldade, mas também primeiro resultado, foi construir essas informações. Então, foram necessárias várias idas a campo, fazer testes de
como iam ser coletadas essas imagens, a qual distância, ia ser árvore por árvore, como eu ia fazer essas anotações do campo para depois passar essas informações para o modelo. Então todo esse trabalho foi bem complexo, então a gente fez duas principais, né, depois dos campos prévios, duas principais coletas numa fazenda comercial de laranja no norte do estado, e coletamos milhares de imagens multiespectrais de plantas com HLB e sem HLB. Então, com a colaboração da fazenda também, identificar previamente essas plantas, a gente fez essa coleta de dados. Então, criamos um banco de dados multiespectrais que vai ser disponibilizado para a comunidade científica também poder usar e acessar, e com isso a gente contribuir para o desenvolvimento de modelos também para a detecção de doenças, também para o objetivo de contribuir nessa área de machine learning para dados multiespectrais, já que a maioria é voltado para dados com imagens tradicionais, né, RGB. Então, a partir desses dados, temos quase 3.000 imagens multiespectrais dessas duas classes, HLB e sem HLB, né? A gente não fala saudável porque pode ser que ela contenha ali outras doenças, né, que não são do nosso interesse. E mesmo assim é importante a gente diferenciar ela do HLB. Uhum. Então, por isso a gente foca nessas duas classes. E então usamos algoritmos, né, ajustamos algoritmos já existentes para realmente validar esses dados e validamos que eles realmente trazem essas informações e os resultados foram bem promissores. A gente separou o conjunto de dados em dados para treinar o modelo, dados para validar e dados para testar, né? Então separamos ali uma quantidade de dados para fazer os testes, então dados que o modelo nunca tinha visto, e os resultados foram interessantes. Claro que existem muitas variáveis de campo, mudanças que podem acontecer de fazenda para fazenda, né? Seria muito interessante testar isso em outras áreas, testar esses modelos em outros conjuntos de dados, mas a gente sempre enfrenta essa dificuldade da não existência de um outro conjunto, né? Então teria que ser também criado, coletado, para dar uma continuidade. Mas até onde chegamos, os resultados foram interessantes e a gente, claro, pensa em expandir para modelos mais modernos do que o que a gente testou, né? Modelos mais recentes, que essa área de Deep Learning é muito rápida, né? Então todo ano, todo mês tem coisas novas para serem testadas e validadas. E acho que isso é bem promissor, assim, até visualizar algo realmente em campo funcionando, né? Uma câmera num trator ou num robô caminhando ali pelo pomar para contribuir com o trabalho que a equipe técnica faz, né? É importante ressaltar que não existe uma transição ali de um dia para o outro entre o trabalho humano, o esforço humano, para esses modelos, né? Para essa coisa mais automatizada. O objetivo é justamente indicar melhor aonde a equipe deve ir primeiro, onde a equipe deve fazer uma checagem para melhorar a gestão do citricultor. Eu acho que ao final, né, desse período, desses 4 anos de doutorado, as principais contribuições foram, ao meu ver, assim, até uma opinião um pouco bem pessoal, trazer discussões, apontar os problemas, porque a pesquisa ela é feita de problemas a serem solucionados, né, questões a serem respondidas. E o que move ela não é só chegar num resultado bonito, legal e final, mas todas as perguntas que eu me deparei, dificuldades que eu me deparei no caminho, acho que é bem importante trazer isso e publicar isso para que os meus colegas, né, pessoas que estão passando por problemas semelhantes, possam ver isso, iniciar e continuar um diálogo, né? Então isso foi importante para mim, né, eu me deparar com informações, com artigos que traziam essas dificuldades e não só os resultados. Então, acho que a primeira contribuição foi ter aberto e levantado essas discussões sobre a falta de dados para treinar esses modelos. Claro que outras pessoas também contribuem nesse tópico, mas quanto de dado a gente precisa para treinar um modelo, para detectar uma doença? Quanto de variabilidade a gente precisa nos dados? Quanto de imagem é o suficiente para o modelo? O quão profundo precisa ser o modelo? Então, acho que essa discussão é muito importante e
e acho que é uma das principais assim, contribuições. E com certeza o banco de dados, né, que vai ser publicado. Outras pessoas podem usar as informações para treinar seus modelos. Então, acho que com certeza essa vai ser a principal contribuição do trabalho. E também uma luz ali para a citricultura, né, para o citricultor brasileiro, ver que talvez investir mais nisso traga um retorno, né, para a gente conseguir segurar um pouco o avanço do greening no Brasil. Depois do mestrado, desde que eu prestei o doutorado, eu já tinha em mente que eu tinha essa vontade de fazer intercâmbio, era um desejo pessoal também. E aqui, né, durante os meus anos aqui, eu sempre estava cercada de colegas que eu via indo fazer intercâmbio e eu almejava muito isso. Então, eu participei, né, do processo seletivo do CapSprint. A gente tinha uma lista de algumas opções de universidade. Os meus orientadores ainda não tinham, de fato, essa parceria com o pessoal da França, mas eles estavam na lista como possibilidade. Então, eu mesma pesquisei, entrei em contato com eles, vi que seria legal, que a cidade me agradava, o país, a cultura, a língua ia ser uma oportunidade de aprender uma língua nova, e a pesquisa deles também ia muito no encontro com a minha. Entrei em contato, a gente iniciou algumas conversas, incluí meus orientadores e deu certo. Então, em setembro, né, de 2023, eu fui para Montpellier, que é no sul da França, e fiquei um ano lá. Eu nunca tinha ido para a Europa para passar tanto tempo, né? Eu fui uma vez para um congresso, também graças à universidade mais uma vez, e coincidentemente minha primeira experiência profissional foi no sul da França, foi em Nice, num congresso internacional da ISPRS. Então eu fui com a minha colega, Letícia Ferrari, o professor Tomazelli. Nós fomos para esse congresso e foi minha primeira experiência na Europa, fora do Brasil no geral, e foi incrível, assim, aquilo acho que me deu ainda mais vontade de viver essa experiência internacional, porque lá eu conheci colegas, revi amigos daqui que agora moram na Finlândia, moram em outros países, tive o contato com pessoas de diversas culturas, diversas nacionalidades, então desenvolver o inglês, e ver tudo aquilo foi muito especial e me fez ter mais vontade ainda, né? Então eu voltei dessa viagem muito decidida, falei, não, meu intercâmbio vai ter que dar certo. E daí foi isso, eu fui para o sul da França de novo, mas eu nunca tinha ido para passar tanto tempo longe, né? Então foi bem assustador no começo, tá no avião e falar, meu Deus, agora eu vou ficar um ano aqui. Como que vai ser? Eu não falava nada de francês, assim, nada mesmo, assim, sabia só falar um oi, tudo bem, e avisar, olha, não sei falar francês, isso era tudo que eu sabia. Então eu fui para uma cidade, Montpellier, que não é tão grande, então nem todo mundo fala inglês, as pessoas mais velhas não falam, os cardápios não estão em inglês, as instruções do dia a dia eram todas em francês. Então foi muito desafiador, principalmente nos primeiros meses, né, não conhecia ninguém lá. Eu cheguei lá sozinha, com os contatos que eu tinha feito por e-mail, o pessoal do instituto me acolheu muito bem, tenho muito contato com eles até hoje, já vai fazer um ano que eu voltei, mas são pessoas incríveis, assim, acho que eu não poderia ter escolhido um lugar melhor para ir, fiz amigos de diversas nacionalidades, isso foi muito bom para desenvolver o inglês e também aprender o francês, então no meu grupo não tinha tantas pessoas internacionais, né? Então eu ouvia muito francês o tempo todo, mas nesses primeiros dias eles me acolheram, me chamaram para almoçar junto, para fazer atividades junto, o que foi bem importante para me integrar mesmo ali da nova rotina do novo país. E ao longo desse um ano, como que foi essa parte pessoal também? Assim, você conheceu muita coisa nova, viajou lá dentro também, ou como que foi isso? Sim, conheci muita coisa nova. Eu era muito curiosa pela cultura também ali francesa, então eu aproveitei para explorar a gastronomia, o cinema, os festivais, tudo que tinha ali. Era uma cidade que ela tem uma proposta de ser a capital cultural da Europa até 2028, então todo fim de semana tinha alguma coisa para fazer. Tinha muito incentivo para viajar ali, então viajei pela França. Foi muito bacana também que eu tive a oportunidade de fazer um curso de francês para estudantes ou pesquisadores estrangeiros.
Então, nesse curso, eu conheci pessoas de várias nacionalidades, amigas também de vários países, Alemanha, Venezuela, Estados Unidos. E, então, eu fazia aula de francês com esse pessoal, o que me expandia a rede de amigos e de cultural. E também a gente fez uma viagem para Paris com esse curso. Então, foi uma super oportunidade também. A gente foi no Salão de Agricultura de Paris, uma grande feira de agropecuária, da Europa, da França. Então foi super legal, a gente participou, fez tour também na cidade de Paris para conhecer a cultura, a comida, junto com os professores, foi uma tour guiada, conheci o Museu do Louvre. Então tudo isso pago também a maior parte pelo Instituto. Eles sempre me incentivaram muito, que legal que você está buscando aprender mais sobre a língua, sobre o idioma, então me incentivaram bastante. Outra coisa também que eu considero muito importante foi ter conhecido pessoas que vinham de lugares diferentes do meu, então religiões, culturas, criações muito diferentes. Isso faz a gente ser menos preconceituosa, eu acho, ter menos medo do diferente, sabe? Então, pelo contrário, eu sou muito curiosa e aberta ao diferente e eu adorava saber como funcionavam as coisas no país, na família de cada um. Acho que isso é muito importante para tornar a gente pessoas melhores também, além de profissionais melhores, torna a gente pessoas melhores e menos preconceituosas.